Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e comentarei aqui hoje com você sobre como nós fazemos o tratamento da gota. Comentarei sobre quem tem indicação de tratar a gota, como é feito o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Fique aqui comigo. Após a primeira crise de gota na vida. Primeiramente, eu gostaria de dividir o paciente em crise de gota e o paciente fora da crise de gota. Então, quando o paciente está em crise de gota, com aquela dor insuportável em uma junta do seu corpo, em geral no dedão do pé, mas pode ser no tornozelo, no joelho, em qualquer articulação do corpo, o que a gente faz? A gente utiliza 3 tipos de medicamentos: anti-inflamatórios, colchicina ou corticoide. Às vezes, inclusive, em associação, se a crise for muito intensa. O anti-inflamatório, a gente vai utilizar, claro, se o paciente não tiver uma contraindicação, por exemplo, alguém com problema nos rins, ou se não, com risco de sangramento gastrointestinal alto. Se ele não tiver nenhuma contraindicação, a gente vai utilizar na sua dose máxima. A colchicina é um dos medicamentos mais utilizados para a crise de gota. O que a gente faz? A gente utiliza um comprimido de 0,5 mg de 3 a 4 vezes ao dia. Aquela história de tomar colchicina de hora em hora até dar diarreia, isso é um mito, pessoal, apesar de estar escrito na bula essa orientação. Isso só vai trazer transtorno a você não vai sair do banheiro. E do ponto de vista de eficácia de tirar a dor, é a mesma do que você tomar um comprimido a cada 8 ou a cada 6 horas durante a crise. O corticoide a gente pode usar ou comprimidos ou mesmo injeção, injetável, ou até em soro na veia quando a pessoa procura um pronto atendimento. Esse é o tratamento da crise de gota, que dura em média 3 a 5 dias. Fora da crise é outra história. O primeiro passo é a gente analisar se essa pessoa tem indicação realmente de fazer um tratamento contínuo para a gota, utilizando um medicamento que vai baixar o seu ácido úrico. Tem 3 indicações principais de uso contínuo de remédio que vai baixar o ácido úrico dessa pessoa. Primeiro, se é um indivíduo que tem 2 ou mais crises no intervalo de 1 ano. Segundo, se já tem tofos, que são aquelas coleções de cristais de ácido úrico que pode se depositar nas articulações e também fora das articulações. E terceiro, se a pessoa já tem uma alteração estrutural naquela articulação, um desgaste muito importante pela gota, alterações no raio-x sugestivas de gota, a gente vai também tratar. Essas são as 3 principais indicações de uso de um remédio que baixe o ácido úrico de forma contínua. Temos outras indicações também, quando o paciente tem apenas a primeira crise, uma crise na vida, mas esse será um tema para um próximo vídeo nosso. Portanto, se a pessoa tem 2 ou mais crises no ano, tofo, ou já alteração estrutural na articulação pela gota, ele merece usar um remédio que baixe o ácido úrico de forma contínua. Esse remédio pode ser ou o alopurinol, que é um remédio que baixa a produção de ácido úrico no organismo, ou a benzobromarona, que é um excelente medicamento, pouco utilizado, mas ele é muito bom. E eu gostaria de destacar aqui o seu papel no tratamento da gota. Ele é muito eficaz e ele ajuda o quê? A eliminar ácido úrico pela urina.
Às vezes a gente inclusive associa esses dois medicamentos. Eles são utilizados para baixar o nosso ácido úrico. Porém, não é só baixar o ácido úrico. A gente precisa usar também nesses indivíduos remédios que os protejam da crise da gota. Quem são esses remédios que os protejam de futuras crises de gota? São remédios profiláticos que a gente diz. São os mesmos que a gente utiliza na crise da gota. É o anti-inflamatório, é a colchicina e é o corticoide. A gente, em geral, escolhe um deles. O mais utilizado é a colchicina. Porém, aí a gente utiliza em doses baixas, bem menores do que quando a gente utiliza na crise. Por vezes, inclusive, a gente até associa eles, mas sempre em doses baixas. Por exemplo, a colchicina, na profilaxia, a gente utiliza 1 comprimido por dia ou 2 no máximo. Na crise já são 3 a 4 comprimidos por dia. Então são doses bem menores, associados aos remédios que baixam o ácido úrico. Isso é muito importante. Tratar a gota não é só baixar o ácido úrico, a gente tem que deixar o paciente também livre das crises de gota. Combinado? Gostaria de destacar aqui uma coisa muito importante, que é o seguinte: nunca tome um remédio para baixar o ácido úrico durante uma crise de gota. Se você tomar o Lopurinol durante uma crise de gota, você vai piorar e muito a intensidade dessa crise e a duração, porque você vai estar instabilizando aquele cristal de ácido úrico. Tem que sair da crise e aí o seu médico vai avaliar se você tem indicação de tomar esse remédio depois para o resto da vida ou não. Combinado? Caso você já venha utilizando esse remédio anteriormente, já utilizava, já era indicado você utilizar o Lopurinol e tem uma crise, aí nesse caso sim você pode até manter o uso do medicamento. Bom, esse foi o tratamento medicamentoso. Um outro item que eu gostaria de destacar muito aqui com você é a respeito da hidratação. É muito importante que você mantenha uma hidratação boa, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Por que isso? Isso vai estimular o teu rim a filtrar mais e eliminar mais ácido úrico. A maioria do nosso ácido úrico, 75% dele, é eliminado pela urina. Portanto, mantenha sempre uma boa hidratação. Temos também um tratamento não medicamentoso. O que seria? Ter hábitos de vida saudável. Resumindo, é isso. Aquela história de dietas super restritivas, isso também é um mito que eu vou comentar aqui com você no nosso próximo vídeo. Qual é o papel verdadeiro da dieta em relação à gota? Nós sabemos que a dieta é responsável por uma parcela muito pequena do nosso ácido úrico no organismo. Portanto, o mais importante é nós termos hábitos de vida saudáveis, que englobam, claro, uma dieta saudável. Engloba atividade física regular, engloba manter o teu peso próximo ali do ideal ou o peso normal. Tudo isso vai melhorar o desfecho da sua doença e vai diminuir também o risco de você ter outros problemas de saúde muito relacionados com a gota, como a pressão alta, como o colesterol alto, a obesidade, a síndrome metabólica. Portanto, a parte não medicamentosa resumida é: mantenha hábitos de vida saudáveis. Combinado? Dessa forma a gente vê que tratar a gota não é apenas baixar o seu ácido úrico. Nós devemos também proteger o paciente das crises terríveis e termos hábitos de vida saudáveis. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilha, nos siga aqui no nosso canal. Conto com você, um forte abraço e até a próxima.